Estando na hora regimental e havendo quórum legal, suplicando proteção a Deus, dou por abertos os trabalhos dessa sessão da 8ª turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho das Minas Gerais. Cumprimento os colegas julgadores, com as nossas cordiais boas-vindas ao doutor desembargador Sérgio da Silva Peçanha, que se encontrava de férias. Cumprimento também a douta representante do Ministério Público, os ilustres advogados, os operosos e eficientes funcionários. E, tendo a sessão por aberta, eu coloco em discussão a ata da sessão anterior. Alguma objeção? Ata aprovada à unanimidade. Algum registro? Senhor presidente, senhor Pois não, doutor Sérgio. Na verdade, eu não vou participar da sessão de hoje, porque os processos, o doutor João atua ainda nos processos, né, que está em face da sua convocação no tribunal, mas como o doutor João está me substituindo e na primeira sessão que ele participou já não estava presente, que eu estava de férias, e como eu já estou retornando de férias, e na próxima sessão provavelmente o doutor João não vai estar, eu peço licença a Vossa Excelência, que eu gostaria de registrar, né, a alegria, né, de doutor João ter aceito, né, o convite desse tribunal para me substituir e em nome do gabinete que presido, né, agradecer ao doutor João, né, pela sua participação. Doutor João dispensa apresentação, né, um magistrado, né, de há muito que atua neste trabalho, de elevado senso de justiça. Fiz muitas audiências com o doutor João quando era advogado, né, e todos, Vossa Excelência, o conhecem muito bem, sabem, né, da sua ponderação, do seu elevado senso de justiça, do seu criterioso, né, da sua ponderação nos julgamentos, e com muito equilíbrio, e por isso que foi com muita felicidade que eu tive quando ele aceitou o convite para me substituir. Foi uma honra realmente tê-lo em nosso gabinete, e eu tenho certeza, né, e tive notícia de que no período que atuou, né, no meu período de férias, ele, né, como sempre faz, né, contribui muito para os trabalhos dessa turma. Então, eu gostaria de deixar registrado nosso agradecimento em nome do gabinete, nosso agradecimento pessoal ao doutor João por ter aceito esse convite e por ter nos substituído de férias, e desde já, né, deixar-lhe franqueado o gabinete, né, para outras substituições, se interesse tiver, e colocar à disposição para qualquer outra questão aqui nesse tribunal. E na oportunidade, Tomás, como também não vou participar da sessão, também gostaria de renovar a Vossa Excelência as felicitações pelo transcurso do vosso aniversário. Muito obrigado. Desejando que Deus continue iluminando Vossa Excelência, né, e que Vossa Excelência continue aqui sempre nos ensinando, né, a atuar como magistrado, com equilíbrio nas decisões que profere. Portanto, senhor presidente, se me permite, são esses os registros que eu gostaria que constasse já. Perfeito. Nós endossamos as palavras do doutor Sérgio e, efetivamente, queríamos cumprimentar o doutor Sérgio pela felicidade que teve da indicação do doutor João Roberto de Almeida, né? Ele realmente é equilibrado. Nós já sabíamos disso há muito tempo, né? Uma pessoa séria, um senso de justiça e tal. E a maior confirmação disso é os meus filhos em casa falam: ô pai, aquele juiz ali de baixo, ele foi promovido para o tribunal para a turma do senhor? Eu falei: não, o doutor João está substituindo. Ô pai, ele não complica uma audiência, é tranquilo, você entra para a audiência dele sabendo que vai fluir tudo certo e tal, e depois ele vai decidir. Mas não tem transtorno na audiência, não tem tumulto, né? Uma pessoa equilibrada mesmo, né? Talhada mesmo para ser juiz mesmo. Né? E você acaba ouvindo isso: filho, que bom. Tá. Quer dizer, mas lá no fundo você fica sabendo que a percepção deles é verdadeira mesmo, porque é isso mesmo. Tá? Vossa Excelência está de parabéns por ter indicado o doutor João, que efetivamente colaborou e muito, né, para o bom andamento dos nossos trabalhos. Perfeitamente. A nossa também, senhor presidente. O doutor João é conhecido de longa data, ex-presidente da Mata, é um atuante magistrado em todos os sentidos, né? E também foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, atuando nos processos dele como terceiro votante, né? Sempre aprender muito. E também
aproveitar o ensejo também para renovar muito obrigado. os Agradeço cumprimentos a também. Vossa Excelência, que mais alguns os milhares de anos de Opa! muita saúde, viu, presidente, com muita Só se felicidade. falsificar a certidão, né? Mas não- Perfeito. Doutora Ana, quer dizer alguma coisa? Ao doutor João, agradecer muito o período que esteve conosco, agradecer ao doutor César pela indicação, que foi muito feliz nesse momento, foi um período de um ótimo relacionamento e muito aprendizado. O doutor João trouxe a novidade da primeira instância com muita ponderação. E ao senhor, novamente, os parabéns, desejar muitos anos de vida com saúde e felicidade. Agradeço também. Eu, ontem na página, eu já tinha recebido as manifestações e agradeço, sensibilizado. Doutor João, por favor. Senhor presidente, eu fico até emocionado. Eu quero agradecer mais uma vez a manifestação do senhor, do doutor Marlon, da doutora Ana, do doutor César, da doutora Maria Amélia, e quero especialmente agradecer ao doutor César pela confiança, né? Porque o convite é sempre uma manifestação de confiança e quero, já me antecipando, porque hoje realmente vai ficar um processo para trás, mas, Não vai voltar. mas eu volto aí o dia que o senhor determinar e marcar, o doutor Cécio, mas o senhor aí resolver incluir, eu voltarei, mas eu quero deixar registrado que foi realmente, para mim, tinha até antecipado ontem para o doutor Cécio, um período muito bom, aprendi muito, o espírito aqui da turma encoraja a gente no trabalho, a condução do senhor serena, tranquila, isso é muito bom, aprendi muito. E acho que o melhor de tudo é você poder trabalhar com tranquilidade e com alegria, né? Porque a gente vem, rio, mar, trabalha, muitas vezes preocupado, porque quem já está aqui no dia a dia, a coisa é natural, né? Flui com mais tranquilidade. Para a gente tem um pouco mais de dificuldade e a turma sempre me ajudou, a doutora Ana aqui, então, com relação a esse computador aqui, ela, Railda, aí resolveram 1000 coisas. E eu quero deixar, dizer que foi para mim um grande prazer e uma alegria, viu? E um aprendizado. E agradecer ao doutor César também muito pela confiança e parabenizá-lo pelo gabinete que tem, né? Porque é uma assessoria muito bem montada, um gabinete muito bem montado, e isso reflete a competência de quem comanda, né? Então, eu agradeço muito. Bom, o doutor César não participa do julgamento, ele fica cavaleiro. Para permanecer, eu vou sair, tá? Presidente, amanhã nós temos pleno e algo especial, ainda tem muita coisa que preciso... Perfeitamente. A gente se encontra amanhã no pleno. Agradeço a tá Deus. certo? Bom, vamos sequenciar o julgamento dos processos e observada a preferência regimental, a senhora secretária fará o pregão do primeiro deles. Vai. Para de me estar aqui pertinho, meu pai. Processo de número 15 da pauta. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Pará de Minas. Recorrentes: Agropeu, Agroindustrial de Pompeu S.A. e José Aguinaldo da Silva. E recorridos mesmos. Relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Revisor, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutor José Gustavo, pelo segundo recorrente, pelo reclamante. Tem a palavra, doutor. Eminentes desembargadores, a quem eu cumprimento, o desembargador Márcio Ribeiro do Vale, presidente dessa sessão, revisor desse processo, recorrente José Aguinaldo. Eminentes julgadores, o recorrente, no caso reclamante, José Aguinaldo, em recurso adesivo, ele pleiteia o provimento da hora in time. Essa hora in time, ela está visivelmente presente nesse processo. Amparado na testemunha
de duas testemunhas, sendo Adair Gonçalves Martins, na sua oitiva, ele foi muito claro, muito preciso, que pegava o ônibus, eu vou relatar o que ele diz na audiência de instrução, que pegava o ônibus às 5h30, que trabalhou na reclamada por 20 anos, tendo trabalhado junto com o autor, no caso o reclamante, que encerrava a jornada às 17 horas, que já trabalhou à noite na reclamada, saindo do ponto às 22h30, encerrando sua jornada por volta de 6 horas em diante. Que o reclamante trabalhou também à noite na reclamada, que saiu da reclamada dia 22/1/2015, que via o reclamante registrando o ponto, que gozava cerca de 30 minutos para o intervalo de refeição, que na época da safra, às vezes, nem paravam para almoçar. A segunda testemunha, Vantuir de Assis Gomes de Araújo, foi também muito clara no seu depoimento, que trabalhou junto com o autor, no caso o reclamante, na reclamada, que trabalhou por 18 anos, tendo saído em julho de 2015, que trabalhou em 3 períodos na reclamada, que inicialmente saiu do ponto às 5h30, encerrando sua jornada às 17h30, que à noite pegava o ônibus 22h30, encerrando por volta de 7 horas da manhã, que à tarde pegava às 2h30, encerrando a 1 hora da manhã, no caso, que trabalhou com o reclamante mais à noite, mais à tarde e à noite, que registrava o cartão de ponto, que não gozava 1 hora de intervalo, gastando a cerca de 15, 20 minutos para realizar a refeição, independente do período, quer dizer, seja à tarde, à noite ou de manhã. Que na época da safra não gozava de intervalo para a refeição. A safra normalmente da indústria de cana, ela dura 8 meses. Certamente, o tempo despendido do obreiro, ele fica à disposição da empresa, ele tem que ser ressarcido. E é muito importante que, no caso recorrido, o recorrido, no caso Agropel, ela disse que tinha um convênio, mas esse convênio, ele não é válido. No caso, está muito no artigo 58, no parágrafo 3º, ele está muito claro que não tem valia, só tem valia para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, essa convenção que ele tinha, a empresa, ela não tem valia, cai por terra no artigo 58, parágrafo 3º. Dentre é que a Agropel é a 3ª maior produtora de açúcar de Minas Gerais. E de álcool, eu não sei o grau, mas fica entre o 4º ou 5º produtor de álcool de Minas Gerais, que são infinitas aqui, nós temos tradição. Então, o reclamante pleiteia o provimento para a concessão dessas horas in time. E bem como a multa do 477, porque eu juntei nas alegações, nas razões do recurso adesivo, uma súmula, com base na súmula 12 do TRT, que o eminente ministro Maurício Godinho Delgado, eu estou amparando também numa decisão dele, porque todas as verbas não foram na saída do obreiro, não foram pagos todos os direitos que ele tinha. Então, eu peço provimento para a concessão da multa do 477. Agora, em outras razões, eu peço vênia a vocês que mantenha a decisão do doutor juiz Acó, que foi brilhante
nos pedidos a ele deferido não tem retoque, que seria a empresa não observou a média da remuneração para o cálculo das verbas rescisórias. Eu estou pedindo essa correção, e o juiz deu. O adicional de insalubridade que foi feito pela perícia, que se mantém, que é um profissional adequado para o provimento do recurso do adicional de insalubridade, e o mais amparado nas testemunhas que eu digo das horas extras de intervalo do artigo 71, que eles não tiveram. E outra coisa, a empresa de grande porte não tinha também o cartão, e não colocou o cartão do período. Então, só aí, uma empresa de grande porte não tinha o cartão da concessão desse intervalo. E as testemunhas disseram que tinham 15, 20 minutos. E são unânimes em dizer que eles não tinham essa concessão, que amparado no artigo 71, parágrafo 4º, que dá esse adicional, que é uma hora extra que ele teria direito. E que eu peço que seja mantida a sentença do doutor juiz Acó, no caso do recurso da Agropel, que no caso eu sou o recorrido. E no recurso adesivo eu peço vênia e o provimento do recurso nas horas extras, bem como na multa do 477. Agradeço a atenção de vocês e peço desculpa, às vezes, com um pouco das palavras, com ênfase, mas um bom dia para todos. Ilustre relatora. Bem, o recurso da reclamada, ela pede o provimento com relação a diferenças salariais, a média da produção. Estou negando provimento. O intervalo entre a jornada e seus reflexos, a prova foi produzida no sentido de que o reclamante não usufruir integralmente, então também nego provimento. Ela também queixa-se da questão do adicional de insalubridade, ela enfrenta as conclusões do laudo pericial, mas não me convenceram com relação à tecnicidade com que o laudo foi produzido. Eu mantenho integralmente sobre esse aspecto. Também eu vou dar um pequeno provimento no recurso da reclamada com relação à contribuição previdenciária, para determinar que seja excluída da condenação o recolhimento da contribuição previdenciária pertinente à cota patronal incidente sobre as verbas salariais reconhecidas na sentença ante os ditames do artigo 22A da Lei 8.212/91, em virtude do regime que a reclamada possuía. É uma situação muito pequena. Com relação ao recurso do reclamante, horas in itinere ou in time, como queiram, o reclamante realmente usava o transporte da reclamada, mas era da sede até o campo. Só que ele registrava a sua jornada de trabalho na sede, quando ele chegava. Aí ele chegava de bicicleta, então, nesse período não usava o transporte fornecido pela reclamada. Quando ele chegava na sede, ele registrava e dava o depoimento pessoal dele. Aqui, vou ler o depoimento pessoal, está aqui, depoimento pessoal. Que no início e término da jornada eram registrados no cartão de ponto, estando os registros corretos, que registrava o cartão na sede da reclamada. Então, na sede, aí ele entrava no ônibus, e do ônibus ia para o transporte que fosse, né, cada dia era um tipo de transporte, aí ele ia para o seu local de trabalho, onde ia prestar os serviços. É uma grande empresa, e ela se adequou a esta situação das horas in itinere. Ela já colocou a jornada itinerante dentro da jornada de trabalho. Então, ela realmente atuou corretamente. Essa empresa está localizada na cidade de Pompéu, né, próxima a Pará de Minas, e isso está em todos os processos. Essa
situação fática, não tem discrepância. Esse é o fato. A sede é bem próxima da cidade, tanto é que as pessoas, os trabalhadores, fazem esse percurso a pé ou com esses meios simples de locomoção, como no caso do reclamante, a bicicleta. Com relação à multa do 477, então, eu nego provimento ao recurso do reclamante nesse aspecto. Quanto à multa do 477, as passadas rescisórias foram depositadas a tempo. A rescisão ocorreu 27 de junho de 2013 e foram depositadas dia 3 de julho de 2013. Realmente tem essas verbas que foram deferidas na sentença, né, com relação à jornada, com relação ao intervalo não cumprido integralmente, o adicional de salubridade, mas, ao meu ver, ele não tipifica os termos do artigo 477, parágrafo 6º, para os fins do parágrafo 8º. Então, o meu voto, em conclusão, senhor presidente, eu conheço dos recursos, no mérito, dou parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação o recolhimento da contribuição previdenciária pertinente à cota patronal incidente sobre as verbas salariais, reconhecidas na sentença, de acordo com os ditames do artigo 22A da Lei 8.212 de 91. Nego provimento ao recurso do reclamante, mantenho o valor da condenação, porque compatível. Ilustre revisor, doutor Marlon. Pois não, senhor presidente, eu também estou acompanhando o voto da relatora, e especificamente quanto à questão das horas de transporte, as horas itinerário, está bem demonstrado pelo interrogatório dele, a confissão dele real, portanto, que ele marcava esse cartão de ponto na sede da empresa. Portanto, a hora de transporte já está incorporada dentro da jornada. Portanto, lamentavelmente, nesse caso, não é o caso de se dar horas itinerárias, não estou de acordo. E, sobretudo, que ficou caracterizado também, até pela prova da testemunha, que até a empresa ele usava muita bicicleta. Quer dizer, era um transporte por conta dele, não da empresa. A partir daí, ele usava o transporte da empresa para se deslocar internamente, mas que já com ponto marcado, né? Eu entendi. E, de qualquer forma, o grosso da condenação ficou toda mantida, né? Ficou mantido o intervalo entre a jornada, a insalubridade, que é uma parcela grande aqui na condenação. Então, efetivamente, eu acho que a decisão da ilustre relatora está bastante razoável e fazendo justiça, também estou acompanhando. Então, unanimemente, prevalece o voto da relatora e assim que se decide. Bom dia, doutor. Pregão. Processo de número 24 da pauta. Processo proveniente da 23ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Agravantes: Daniel Prata Lopes Nicolau do Carmo e Silvana Prata Nicolau do Carmo. E agravados os mesmos e Dimas Sendon Ferreira e Tradseg, Promoções e Venda de Seguros Limitada, e Ari Nicolau do Carmo. Relator, excelentíssimo desembargador José Marno de Freitas. Revisor, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo juiz João Alberto de Almeida. Para sustentação, doutor Maicon. Ele vai apenas assistir pelos agravantes. Daniel e Silvana, é isso? Isso. Isso. Doutor Marlon. Pois não, senhor presidente. Então, existe uma preliminar aqui no processo, no voto, que eu estou propondo, que eu estou arguindo de ofício, de não conhecimento, o apelo de Silvana Prata Nicolau do Carmo, eu estou fazendo de ofício, porque ela interpôs lá uma exceção de pré-executividade que foi julgada, que foi negada, foi julgada improcedente. Então, ela manejou o agravo de petição. Me parece a via ser inadequada e recorrível, porque nessa forma de decisão na primeira instância se consubstanciou na decisão interlocutória, de modo que não seria objeto de decisão recorrível da forma como se fez. Agora, o processo que versa de um embargo, de um agravo de petição, em que um terceiro, tido como terceiro até então, mas o juiz o trouxe para o polo passivo da execução, ele tenta descaracterizar uma penhora, uma apreensão de um dinheiro que foi feito na conta deste agravante. Essa thread segue Promoções e Vendas de Seguros Limitada. Contra ela se processa uma execução já antiga, que me parece desde o ano de 2005, ou antes um pouquinho. Essa demanda veio tramitando para o processo de execução. Essa empresa não foi encontrada
período longo, ao ponto até de um determinado momento o juiz ter arquivado o processo por falta de meios de execução. Chegou ao ponto de declarar uma prescrição intercorrente, mas o exequente peticionou, o juiz retrocedeu, que isso realmente não é o caso, porque ela não se aplica aqui na Justiça do Trabalho. As partes, os executados não se manifestaram contra essa decisão, ela ficou lá dentro do processo. Seguiu-se que o juiz, em razão de desarquivou o processo, e então começou a fazer a execução em face dos sócios. Também não teve êxito a execução contra os sócios, não. Até que o juiz determinou a consulta, aquela consulta ao Infojude, e verificou lá que tinha havido, no ano de 2013, que a sócia Silvana, que é uma das executadas, teria recebido desta empresa Tredser, que já estava, inclusive, desativada desde lá de trás, há alguns anos, teria recebido cerca de 1.314.000 como lucros e dividendos. E na declaração de renda, ela fez a transferência deste valor para o seu filho, que é hora agravante. O juiz, então, inseriu esse agravante, a hora agravante, no polo passivo, e mandou apreender o dinheiro, declarando que houve fraude à execução. É esse o relato do processo, e é contra isso que se insurge o recorrente, e eu estou achando que ele não tem razão, porque realmente aqui está configurada a fraude à execução. Por essa razão, senhor presidente, eu estou propondo manter a decisão de primeiro grau, e em conclusão eu digo que, primeiro, determina a Secretaria da 8ª que se proceda a remuneração dos autos a partir de folha 175, retificando a autuação. Eu não conheço do agravo interposto pela executada Silvana Prata Nicolau do Carmo, pelas razões já ditas, e conheço, contudo, do agravo interposto pelo executado Daniel Prata Lopes, e no mérito eu nego provimento ao apelo. E só para complementar, senhor presidente, porque, neste caso, a execução no todo não está nem garantida. Mas, diante da manifestação e da pretensão do hora recorrente de se dizer que ele não tem responsabilidade nenhuma pelo débito, e diz que é parte ilegítima, como a matéria é uma matéria de ordem processual, nesse caso, eu acho que devia conhecê-lo, e flexibilizando aquela regra de que para se recorrer ou para se embargar teria que estar o juízo seguro, totalmente seguro. É o meu voto. Isso aí, essa explicação de Vossa Excelência, em princípio, ela é razoável. É o seguinte: como regra, para se agravar, para se atuar recursalmente na execução, a execução tem que estar toda garantida, ou porque o depósito recursal ou os depósitos recursais chegam ao valor que está em execução, ou porque o bem dado à penhora garante também. E, em princípio, não se conhece de agravo de petição se não estiver totalmente garantida a execução, sob pena de deserção. Mas existem situações excepcionais em que, embora não garantido o todo da execução, a gente conhece do agravo de petição. Dá um exemplo: a execução é contra A e se penhora 100 mil. Se penhora na conta do B 20 mil, que não tem nada a ver com a execução. E ele embarga, o juiz não concorda, ele quer agravar de petição. Não vai se obrigar esse B, que já tiraram 20 mil da conta dele e que não tinha nada com isso, que ele ainda ponha mais 80 para poder agravar. A gente tem que dar a chance a ele de, embora não totalmente garantida a execução, mas que ele agrave para discutir a legitimidade daquela penhora na conta de poupança dele daqueles 20 mil. A gente vai conhecer para poder liberar, porque em tese seria empenhorável. Então tem situações excepcionais em que é possível, embora não garantido o todo da execução, se conhecer do agravo de petição. Isso. E o que o doutor Marlon está fazendo, eu acho que é até razoável, porque em conhecendo e examinando essa questão, ele está estabelecendo, pelo menos, as legitimidades executórias. E isso, voltando em primeiro grau, essa matéria fica superada. Então, achei razoável isso. Quanto ao não conhecimento do agravo de petição da agravante Silvana, é assim que nós temos decidido. Nós temos entendido que essas decisões, em situações de pré-executividade, elas têm um cunho apenas interlocutório. Por quê? Porque rejeitado em primeiro grau, daí a pouco, quando penhorada efetivamente o bem
daquele executado, ele vai ter condição de desembarque e execução, discutir toda a matéria e depois agravar de petição. Então, o simples fato de se rejeitar ou dar por ilegítima uma sessão de pré-executividade não desafia um recurso de imediato para o tribunal, porque aí o juiz não estaria nem seguro também, que na sessão de pré-executividade acaba não se penhorando. E eu acho que, diante dessa situação, dessa empresa que estava inativada, que não tinha nenhum valor, e ela aparece com um lucro fortíssimo para transferir para o filho da sócia aqui, eu acho que é uma situação meio estranha que realmente acaba não convencendo muito. Então, eu acho que o voto do relator está correto. Eu recebi memorial também, examinei essa questão também, e estou achando que a posição do relator está de acordo, eu estou acompanhando. Terceiro votante? Doutor João, por favor. Senhor presidente, eu também acuso o recebimento memorial e estou de pleno acordo com o relator. Perfeito. Então, prevalece, então, a unanimidade o voto proferido pelo doutor relator. Julgamento encerrado. Pregão, processo seguinte. Processo de número 34 da pauta. 37. Não, processo de número 34 da pauta. Processo proveniente da 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrentes Vanessa Cristina Paiva e Banco Santander Brasil S.A. E recorridos mesmos. Relator, excelentíssimo juiz João Alberto de Almeida. Revisora e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador José Marno de Freitas. Para sustentação, doutor Eduardo, pela primeira recorrente, ausente. Bom, eu não participo desse julgamento. Presidir-lhe-á a doutora Ana Maria Morim Rebouças. Por favor, doutora Ana. Bem, com a palavra, excelentíssimo relator, se quiser se limitar à conclusão. Senhora presidente, conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, dou provimento parcial ao apelo da reclamante para a. Determinar a integração dos valores recebidos a título de remuneração variável ao salário da laborista e, ato contínuo, condenar o reclamado ao pagamento dos reflexos em repousos, aviso prévio, 13º salários, férias acrescidas de 1/3, horas extras pagas e recolhimentos do FGTS mais 40%, observado o período imprescrito e consideradas as integrações já realizadas. B. Acrescer a condenação do reclamado o pagamento das diferenças das horas extras e reflexos deferidos nos autos do processo de número 235-34-2014, 503-0109, conforme decisões registradas, decorrentes da integração ao salário da autora dos valores pagos a título de remuneração variável, observado o período imprescrito. Também provejo parcialmente o recurso do reclamado para absolvê-lo da condenação de conceder à reclamante a assistência médica e o seguro de vida. Para fins previdenciários, declara-se a natureza salarial das parcelas condenatórias hora deferidas, à exceção das seguintes parcelas que possuem natureza indenizatória: reflexo em férias indenizadas acrescidas de 1/3 e recolhimentos do FGTS acrescidos da multa de 40%, mantido o valor da condenação por ainda compatível. Esse é o voto, a conclusão do voto, senhora. Bem, eu sou a segunda revisora, eu acompanho integralmente. Excelentíssimo terceiro votante. Acompanho. Então, assim se decide conforme voto prolatado. Devolvo a presidência. Está na hora já de começar o PJE? Já, né? Já. Então, eu vou fazer uma suspensão nisso aqui e passar para o PJE, tá certo? Bom, terminada a sustentação oral nos processos físicos, eu vou fazer um hiato, que ficam agora restando o julgamento dos processos físicos, mas sem inscrição de advogado. Estando na hora já pertinente aos processos da pauta judicial eletrônica, ao PJE, estou abrindo esta sessão e vamos dar sequência. Era para facilitar os advogados que se encontram presentes para a sustentação oral. Então, aberta a sessão do PJE do dia de hoje, eu determino a senhora secretária que proceda ao pregão dos processos pertinentes. Se tiver ninguém para pregou, que não tiver mesmo, vamos, gente. Pode chamar que você quer. Vai.
Processo de número 3 da pauta, processo de número 1002872 de 2015. Processo proveniente da 26ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrentes Marcos Marcelino da Silva e Televisão Sociedade Limitada. E recorrido os mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Revisor, segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo juiz João Alberto de Almeida. Para sustentação, doutor Marcelo, pelo reclamante e recorrente, pelo Marcos Marcelino. Tem a palavra, doutor. E a doutora Maria Cláudia, vai assistir o julgamento pela Televisão Sociedade Limitada. Tem a palavra, doutor, por favor. Excelentíssimo desembargador presidente, desembargador relator, revisor, segundo votante e demais integrantes da mesa, bom dia. A questão aqui envolve o reconhecimento de vínculo de emprego e indenização por danos morais. Em relação ao reconhecimento de vínculo de emprego, o reclamante não é recorrente, né? A gente apresentou contrarrazões. A questão parece bem resolvida nos autos. Os senhores devem ter observado que a decisão de primeira instância ela foi substanciosa, ela foi proferida com uma riqueza de detalhes que impossibilita até a gente imaginar um resultado diverso que não seja esse de reconhecimento do vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada. A decisão faz uma análise detalhada de cada elemento do vínculo de emprego. Ela fala da pessoalidade, da habitualidade, da onerosidade e da subordinação e faz o nexo desses elementos com cada prova existente nos autos, seja ela a prova oral. Eu não vou me alongar muito na questão do vínculo de emprego, porque me parece que a prova é inequívoca nesse sentido. Eu não consigo vislumbrar, inclusive, nenhuma prova existente nos autos a favor da tese de autonomia ventilada pela reclamada na sua defesa. O próprio contrato assinado pelas partes, supostamente de natureza civil, eu estava relendo ele aqui agora e pude contabilizar aqui no mínimo 12 cláusulas no sentido de retirar essa autonomia na relação jurídica do reclamante com a reclamada. Então, tem cláusula no contrato vinculando a pessoa física dele à prestação do serviço, impedindo a substituição dele por outro prestador de serviço. Ao contrário, a cláusula no contrato prevendo que, no caso da ausência dele, era reclamada em quem ia escolher o prestador de serviço que ia fazer a substituição. E assim ela fez, no momento que decidiu afastá-lo das atividades, de forma ilícita, o que vai ser objeto da minha sustentação mais à frente, em fevereiro de 2014, quando colocou um apresentador com carteira assinada para apresentar os programas que o reclamante vinha apresentando, nos mesmos moldes e nas mesmas condições. Todavia, o reclamante não tinha carteira assinada e essa pessoa que o substituiu tinha carteira assinada porque preenchia também, assim como o reclamante, todos os elementos do vínculo de emprego. Não bastasse o contrato, a prova oral também é inequívoca. O depoimento pessoal do preposto da reclamada já foi bastante esclarecedor, no sentido de que o reclamante não produzia a pauta do programa que ele apresentava. Essa produção ficava a cargo da reclamada, através de seus empregados, seus editores-chefes, diretores de jornalismo, que faziam e produziam toda a pauta e entregavam pronta para que o reclamante simplesmente fizesse a apresentação, seguindo um passo a passo da empresa. Existe essa palavra, passo a passo, no depoimento pessoal do preposto da reclamada. E mais, o preposto também reconheceu que o reclamante não tinha liberdade sequer para opinar ou para sugerir alguma alteração nessa pauta. Então, ele tinha que seguir aquilo que era passado. Trabalhava com uma equipe na própria reclamada, não tinha equipe própria. Todo o custo da atividade, da prestação de serviço, era também da reclamada.
tinha uma remuneração fixa pactuada desde o início do contrato, além da remuneração variável. Enfim, todos os elementos do vínculo de emprego estão robustamente provados no processo. Impossível imaginar uma decisão que não seja essa de reconhecimento do vínculo de emprego. Então, com relação ao vínculo de emprego, o que se pede é que a decisão seja mantida nos mesmos moldes em que proferida, em primeira instância, pela doutora Laudenice, que é uma das magistradas, uma das mais experientes deste fórum de Belo Horizonte, e foi ela quem presidiu, inclusive, a audiência de instrução e proferiu a decisão. Então, o princípio da imediatidade da prova, o princípio da oralidade tem que ser preservado. A valoração da prova oral atribuída a ela na sentença tem que ser prestigiada pelo tribunal. Em relação à indenização por dano moral, no entender do reclamante, a indenização também, a persistência dela é inequívoca. O dano existiu, o ato ilícito existiu. É um fato incontroverso nos autos que o reclamante foi afastado em fevereiro de 2014 por ato unilateral da reclamada, por vontade da reclamada. Ela tentou alegar no recurso ordinário que o reclamante pediu para ser afastado. Todavia, quando se analisa o depoimento da testemunha Leonardo Padilha, que era o editor-chefe do reclamante na época do afastamento, verifica-se situação completamente diversa. A referida testemunha disse que, determinado dia, foi comunicada pelo diretor de jornalismo, o senhor Tiago Feitosa, de que, a partir do dia seguinte, o reclamante não mais apresentaria o programa. Ao questionar o diretor o motivo pelo qual esse afastamento estava acontecendo, o diretor não deu maiores explicações e disse que a ordem vinha, entre aspas, de cima. Ou seja, não foi vontade do reclamante e, ao que tudo indica, não foi vontade do diretor, foi vontade de cima, de pessoas que estavam acima desse diretor de jornalismo, possivelmente os donos da emissora ou alguém que estivesse acima desse diretor. Então, o afastamento, por vontade da reclamada, aconteceu. E esse afastamento, você deixar um trabalhador em casa, remunerando, uma remuneração, inclusive, elevada, durante praticamente 18 meses, configura o que a gente conhece de método geladeira. O reclamante foi colocado, sim, na geladeira. Ele foi assediado moralmente em razão de ciúme do pessoal da diretoria da reclamada. E eu queria pedir, e aí é o objeto do recurso adesivo do reclamante, uma atenção especial dos julgadores em relação a dois parâmetros do arbitramento dessa indenização, que é o caráter pedagógico e o dever de reparação. Em relação ao dever de reparação, o reclamante, ele, em razão de toda a situação, todo o estresse que ele viveu após o afastamento, as tentativas de retorno ao trabalho infrutíferas perante a reclamada, as tentativas de liberação de uma cláusula de exclusividade existente no contrato, que impedia ele, inclusive, de prestar serviços em atividades diversas daquelas que ele foi contratado. O contrato não permitia. Se ele fizesse algo fora do contrato, pagaria uma multa pesada em razão disso. Então, a emissora foi minando, foi negando, ele chegou numa situação de estresse, de ser acometido por uma paralisia facial, que teve que ser tratada. Demorou, mas ele conseguiu se restabelecer, principalmente após a liminar que foi concedida, liberando a cláusula de exclusividade. Mas não é só isso. Nesse período de afastamento, o reclamante, que é jornalista, que vive da sua imagem, que vive das suas aparições na mídia, que conseguiu, inclusive, o seu crescimento profissional através das suas aparições, através do seu trabalho, apresentando programas de televisão, ele ficou fora de dois eventos de repercussão mundial, que foi a Copa do Mundo, em 2014, e as eleições presidenciais.
Imagine, nós somos aqui do segmento jurídico, mas é possível a gente imaginar o que isso representa para um jornalista que vive da mídia, que vive da sua imagem, ficar fora de 2 eventos dessa repercussão. Isso abala o íntimo da pessoa. Então, em relação ao dano, ele é grave e ele precisa ser reparado. O caráter pedagógico é no seguinte sentido: a a indenização arbitrada na origem corresponde a 4 remunerações do reclamante. Isso, para a reclamada, não significa nada. Ela vai pagar, sem doer, no bolso dela, 4 remunerações. Por quê? Porque ela optou livremente por deixar o trabalhador em casa durante 18 meses e continuou remunerando ele para aniquilar a carreira dele, para ele cair no esquecimento e fazer ele voltar para a estaca zero, que é o que está acontecendo agora. Ele está tentando se reerguer do zero após ficar afastado tanto tempo da mídia e perder 2 eventos de repercussão mundial, que são, sem dúvida nenhuma, importantes para um profissional que trabalha nesse segmento. Então, você pagar 18 remunerações sem utilizar a força de trabalho do trabalhador, para quem pagou 18 remunerações sem utilizar a força de trabalho do trabalhador, pagar 4 remunerações a título de danos morais, não vai pesar, não vai surtir o efeito do caráter pedagógico. E o que a gente vê nos sites de notícias é que essa metodologia, esse assédio moral por parte do pessoal da emissora reclamada, isso acontece com outros trabalhadores também. Eu cito aqui alguns exemplos: Brito Júnior, Edu Guedes, outros profissionais, Geraldo Luiz, que foram recentemente vítima desse procedimento de assédio moral praticado pela reclamada. Então, para que surta um efeito pedagógico, para que a reclamada sinta, o reclamante pede vênia para que a indenização seja majorada ao patamar mínimo de 10 vezes o valor da sua remuneração. É o que se requer. Ilustre relator. Pois não, senhor presidente. É um processo em que se pleiteou inicialmente o reconhecimento do vínculo de emprego de um jornalista que tinha um programa de televisão na emissora Ré, e ele foi contratado por meio de um contrato de prestação de serviços, uma empresa denominada Empresa Maracanã Produções Artísticas e Publicidade Limitada. Maracanã parece que é o nome, parece não, não sei se é o nome de batismo, ou enfim, ou a marca desse trabalhador, desse jornalista, e que o programa de televisão que apresentava, né, portanto, na emissora. O autor, ele diz que em verdade não era um trabalhador autônomo, que não era propriamente a empresa dele que prestava o serviço, mas ele, pessoa física, e teria sido contratado como pessoa física diante da formação dele, enfim, das suas características de jornalista para apresentar aquele tipo de programa, e que teria sido contratado ele próprio, não a empresa. A eminente juíza de primeiro grau, que já nos deu a honra de trabalhar aqui conosco, inclusive, instruiu o processo e entendeu que, na verdade, se tratou, do ponto de vista da realidade, do princípio da primazia da realidade, uma relação de emprego. E ela instruiu, ouviu as testemunhas, transcreveu na decisão dela as razões do entendimento quanto à caracterização da relação de emprego, com base na prova oral e também com base em prova documental que veio para o processo. Eu transcrevo aqui no voto todos os depoimentos que serviram de base para a decisão da juíza de primeiro grau, que também são as minhas razões de decidir. De fato, entendi que não houve mesmo um contrato autônomo, não. Esse jornalista, apresentador, foi contratado, na verdade, como empregado, mas com uma roupagem diferente. A prova oral é toda nesse sentido. O contrato mesmo que foi escrito, ele traz as cláusulas dele de
uma subordinação intensa. Não havia autonomia nenhuma na prestação do serviço. O programa era todo condicionado pela própria emissora, a forma de trabalhar, de posicionar, matéria. Toda a equipe de estrutura pertencia à empresa e não a ele como se fosse uma empresa contratada. Não houve uma empresa. Na verdade, foi a figura desse trabalhador que foi contratada de forma pessoal, permanente, onerosa e subordinada. Eu não vou aqui ler depoimentos, porque os eminentes procuradores sabem muito mais do que eu e presenciaram na audiência. Aqui eu transcrevo para facilitar depois a compreensão do voto. Mas é isso, senhor presidente, de modo que para mim está muito claro que houve realmente a relação de emprego, inclusive com uma remuneração diferenciada, na ordem de R$45 mil. Um determinado momento desta relação, me pareceu que os diretores, não sei se novos ou, enfim, ou por amando da cabeça que eles falam da emissora, acharam que esse contrato não estava bom para a empresa, porque uma remuneração um pouco alta, não sei se, por outra razão, acharam por bem, então, tomar algumas atitudes para que esse contrato, de certa forma, se desfizesse. E foi a partir daí, então, que começaram a ter os probleminhas de relacionamento. O diretor, um editor-chefe lá, cujo nome agora não me vem, fiscalizava o trabalho dele de uma forma um pouco assim diferente, inclusive utilizando palavras de baixo calão. Às vezes até em casa, vendo o programa, eu ligava para lá e usava umas palavras que não se deve dizer para um trabalhador. Isso foi minando a relação, até que um ponto ele ter sido afastado deste programa e um outro trabalhador já empregado na empresa colocado no lugar dele. Esse trabalhador, esse outro jornalista que foi colocado no lugar dele era empregado, com carteira assinada. Então, a situação fica bem clara nesse sentido. E esse Maracanã foi colocado à margem, tirado dele o programa, e como no contrato tinha uma cláusula de exclusividade, ele não pôde fazer mais nada. Ficou afastado. E esse afastamento durou mais de um ano e meio. E ele vai à justiça e consegue, então, uma decisão liminar para que ele pudesse, então, trabalhar fora, tocar a vida. E a empresa pagou para ele esse resto de contrato, era um contrato que vigia até por prazo determinado lá na frente. Então, é essa situação colocada no processo, assim, resumidamente, senhor presidente. Então, a magistrada de primeiro grau entendeu a relação de emprego, deu as verbas, condenou a empresa a pagar as verbas rescisórias, eu estou aqui achando que está correto, e entendeu também de condenar a empresa a pagar a indenização por danos morais, em razão, primeiro, do distrato, da forma em que era tratado esse trabalhador, esse apresentador. Segundo, por ter o tirado do meio e colocado, assim, praticamente no ócio, para que ele não pudesse, ou com a intenção de que não prestasse o trabalho dele para aquela emissora, e também, eu entendi, para evitar que ele trabalhasse para outros. Veio uma discussão no processo de que ele estaria tentando um contrato com a Rede Bandeirantes e que ele teria até se demitido, tentado se demitir para isso, mas não veio uma prova nesse sentido. Entendi que foi um argumento para legitimar uma atuação, me parece, indevida da emissora, da empregadora, agora dita empregadora. Entendi também que um profissional, jornalista, um programa feito para ele, com o nome dele. Eram inicialmente 2 programas, depois ficou só um, por determinação da direção. A figura do apresentador, a figura do jornalista, a forma como se apresenta um programa, aquela figura é a parte mais importante para a emissora, e para ele também.
Na medida em que se coloca um trabalhador desse, um profissional desse, fora da mídia, daquilo que ele apresenta para o público, e em razão disso que o trabalho dele é valorizado, me parece uma agressão muito forte, me parece um atentado, inclusive. A magistrada de primeiro grau fixou a indenização de R$200 mil e eu estou achando que está correto, eu estou achando que está bem ponderada. A remuneração dele era na ordem de R$45 mil, 40 mais alguns R$5 mil de comissão pelos produtos que ele vendia, uma média que foi estabelecida. Foram quase 2 anos de afastamento na Berlinda. Destratado, eu acho que determinados profissionais, isso tem uma relevância maior, essa forma de se tratar, porque a imagem dele que passa para o público é uma outra imagem, né? Quando a gente assiste um programa, e é inclusive um programa jornalístico que envolve até questões assim, mais pesadas também, era um programa de variedades, tratava de questões criminais, essas coisas todas também. E, enfim, é essa situação que apresenta o processo. Eu entendi que está correta a decisão de primeiro grau nesse sentido, senhor presidente. Não acho que deva ser aumentado, como pretende o recorrente, mas também não acho que tem que ser tirado, como pretende a reclamada. Acho que está bem equilibrada a decisão da doutora Laudenice. Então, é isso a situação do processo, cujo voto depois vai ser disponibilizado às partes. Acho que não tem mais nada para ser dito aqui. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela Ré, exceto a questão da incidência das disposições da Lei 12.546, porque a empresa quer um benefício de ordem fiscal, que seja apurada as contribuições com base nela, mas estou remetendo isso para a execução lá, é a hora certa para se discutir isso, o momento oportuno. Porque essa matéria não foi também decidida em primeiro grau, por inovação recursal, supressão de instância, bem como do recurso adesivo interposto pelo autor. Eu não meto, eu estou negando provimento ao recurso do reclamante e ao da reclamada. Eu estou dando parcial provimento para determinar que, após a regular apuração do montante devido, em fase de liquidação de sentenças, obrigações relativas ao fundo de garantia, bem como as entregas do TRCT e da chave de conectividade, sejam cumpridas na execução, o que deverá ocorrer após a intimação específica da Ré para isso. É porque o juízo determinou que a Ré comprovasse o recolhimento em 15 dias, independentemente. Logo após. Então, eu estou achando que isso também é para a fase de execução e após o trânsito de julgado. E determino que, para determinar que, em relação à indenização por danos morais, a correção monetária deve ser contabilizada a partir da publicação da sentença. Presidente, em resumo, eu estou fazendo praticamente de memória o processo, porque a inscrição foi feita aqui na hora. Perfeito. Isso revisou neste processo, né? Ao longo dos anos, a gente tem assistido na televisão brasileira que os programas se estabelecem em razão das pessoas. Ninguém fala o programa da Globo, tal, fala o programa do Faustão, o programa do Faro, o programa da Eliana, o programa da Patrícia, né? Até o do Silvio Santos, que é dono da televisão, fala o programa do Silvio Santos, não fala o programa do SBT em si, não. Então, é importante o profissional à frente. E a feição do programa se adapta à pessoa de quem está apresentando. Então, ele é fundamental, a imagem dele ali na frente do programa. Mas televisão nenhuma contrata com a pessoa e diretamente registra e coloca lá como empregado para apresentar o programa. Pode ser que o Liminha, que ajuda o Silvio Santos, tenha... É possível que até o Liminha tenha uma empresa, ele foi contratado por com a empresa e ele presta o serviço para ajudar lá o Silvio Santos. É até possível que isso aconteça. Por quê? O que se faz, não só nessa área, na área de representação comercial para vendas, se exige que o trabalhador monte uma empresa, ele, regra geral, faz uma limitada, ele põe a esposa, um filho de sócio e tal, monta uma empresa e ele presta o serviço. Num programa de televisão, obviamente que aquela pessoa acaba contratada ou não como empresa ou contratada pessoalmente, ela é fundamental, porque é a imagem dela ali na frente que o programa... Então, era o programa do Maracanã. E
Ele podia mandar, ele tinha a liberdade de mandar um dia o filho dele, a irmã dele, a tia dele, não. Porque interessava para a empresa, acho que era a Rede TV. Hein? Record? Não sei. Para a televisão em si, é Record ou a Rede TV? Record. Record. Era importante para a Record, então, aí nessa situação, que ele, Maracanã, todo mundo já assistiu o programa do Maracanã, eu já assisti várias vezes, ele era movimentado, animado e coisa. Então, interessava ele. Ele é que tinha que estar à frente lá, porque todo mundo que queria assistir o programa do Maracanã. Né? Igual se assiste o programa que tem no canal 16 de manhã de notícias, onde o Costa, que apresenta lá de manhã, lá, todo mundo quer assistir o programa dele, porque ele é carismático na apresentação, tem o valor dele. Então, o fato de se ter mandado formar uma empresa e contratou a empresa, mas acabando sendo ele obrigado a apresentar o programa, só pode ser ele, a exclusividade é dele, ele acabava cumprindo o horário. A grade da forma que o programa é feito, ele pode ter alguma interferência, mas é ditada pela direção da empresa. Então, eu não vejo aí como se falar que não existia vínculo de emprego. É vínculo de emprego, sim, que se tentou desvirtuar com a contratação de uma pseudo-empresa, mas que efetivamente estava se contratando dessa empresa, mas estava se contratando, era o reclamante aqui que estava à frente. Então, quanto ao vínculo de emprego, eu não tenho a menor dúvida. Mas as dificuldades todas começaram a surgir entre eles, porque a direção achava que ele falava no ar algumas coisas que não devia falar. E aí acabava chamando, não, você não pode falar aquelas palavras que você falou, não, tem que falar, você está na frente da televisão, você falou até palavrão, não sei o que tem. E começaram a surgir discussões. E essas discussões entre eles, acabaram, o diretor chamava para falar na sala, e elas aconteciam, altos brados entre os dois lá. Porque tanto um quanto o outro falava também. E daí vieram as divergências. Bom, ele acabou saindo do ar. Agora, para a empresa, ele ficou 18 meses fora do ar, mas recebendo todo mês os 45 mil. O que não é um valor pequeno e não é uma brincadeira. E em toda a televisão no Brasil isso acontece. Você fica sabendo, a Suzana Vieira saiu do ar. Não sei quem saiu do ar. O Tarcísio Meira não está sendo colocado no ar. Ele está na geleira. A Dercy Gonçalves ia aos brados para o público para dizer, eu não quero receber todo mês lá da televisão. Eu quero que a minha imagem apareça, me convoca. Não precisa, se não me pagar, até não tem importância não, mas me pagar todo mês, mas deixar morrer a imagem da Dercy, eu não quero. Por isso que eu estou fazendo teatro, para poder vender a minha imagem de atriz para todo mundo. Porque interessa ao profissional que ele apareça, que ele se destaque. Mas também não se pode olhar atrás disso o que é pago para esse pessoal para manter no cash, né? É sempre assim que acontece. Destacou lá no Silvio Santos, lá a professora lá da escolinha mundial lá, do Cirilo, de todo mundo, a professora Mulholland, aquela atriz. Coitada. A Globo contratou, ela fez uma pontinha na novela e está na geladeira, mas ela não volta para fazer sucesso lá no Silvio Santos, porque lá no Silvio Santos ela é a professorinha, lá na Globo ela é mais uma atriz, está na geladeira, não tem visto ela aparecer, e a imagem dela vai se diluindo, isso é uma verdade mesmo. Então, eu não tenho dúvida de que havia o vínculo, concordo com as conclusões de primeiro grau e do Dr. Marlon quanto ao vínculo, e com os direitos que foram deferidos em cima disso. Agora, o arbitramento dessa indenização em 200 mil, se a empresa pagou durante 18 meses 45 mil, não é uma brincadeira também o que pagou, não. Ele pode ter ficado um pouco desgastado, mas ele foi remunerado. Eu estou achando que está um pouco pesado. Eu estou achando que está um pouco forte isso aí. É claro que a gente fica discutindo às vezes aqui, não, reduz de 2 para 3 aí, não sei o que tem. Evidentemente que o poderio econômico da discussão vai gerar um dano moral maior ou menor em razão disso. Mas também 200 mil além disso também é fogo. E evidentemente que ele é um bom profissional. Eu reconheço isso, eu vi os programas dele, era animado, e você acabava rindo, ele é carismático também. Então,
Você não tem que colocar isso aqui, que a minha opinião para decidir o processo não tem nada que servir de testemunha para trazer isso para cá. Mas só estou dizendo que ele é um profissional que, recontratado por uma outra TV, ele marca logo a posição dele, tá? É uma pessoa de valor. Entende? Então, eu achava, mas até como uma sugestão, que se pudesse reduzir isso. Estava pensando até, em princípio, em 50 mil, mas 50 mil eu acho que também fica muito perto do salário. Mas por uns 100 mil aí, isso poderia ser reduzido. Aumentar, eu não vejo razão de aumentar esse valor de dano moral, não. Então, eu estou acompanhando o doutor Marlon de ponta a monta só nesse dano moral, que eu sugeriria aí que se reduzisse, não para 50, para 100 mil reais. Que se passasse o valor dessa indenização para 100 mil reais. É dentro da minha ótica aí, né? O doutor Marlon pode ter outra ótica, eu não sei como que pensa o terceiro votante. O doutor João Roberto, o ilustre juiz João Roberto é o terceiro votante, eu passo a palavra. Senhor presidente, eu ouvi com toda atenção a manifestação da tribuna, do senhor relator e de Vossa Excelência. O processo, o doutor Marlon foi fiel ao que está nos autos e eu também estou acompanhando ele integralmente no voto. Agora, com relação aos danos morais, nós não estamos diante de um caso em que o reclamante, ele não, no meu ponto de vista, né, e tem que ser o meu ponto de vista para poder falar, né, como o senhor falou, é o ponto de vista do senhor, o meu também. Eu acho que nós não estamos diante de um trabalhador que não tivesse entendimento do que estava acontecendo e não tivesse recursos para também tomar as medidas que pudesse ter tomado, além do fato do que o senhor falou, que ele ficou lá e recebeu remuneração também durante esse tempo todo. E pela própria decisão, há também um acréscimo relativo às comissões, etc., para o período. Está na sentença. Agora, eu também estou de pleno acordo com o doutor Marlon, acompanho o voto. Agora, com relação ao dano moral, eu tinha até pensei numa fixação menor, até consentânea com o que nós temos decidido com relação até alguns casos em que há a perda de vidas, há danos permanentes e tal. Então, eu estou de acordo com Vossa Excelência também com relação à fixação disso nos 100 mil reais. Eu acho que a quantia de 200, ela, para o caso em si, para o que está no processo, eu acho que ela fica um pouco acima do que deveria ser. Sei que é uma dificuldade fixar o dano moral, sei disso, mas eu acho que a dose também está forte. Eu acho que nós devíamos fixar isso. Eu acompanho Vossa Excelência nesse ponto. Então, quer dizer, vai prevalecer, então, integralmente o voto do relator, exceto quanto ao danos morais. Então, aí não sei, o doutor Mário gostaria de ficar vencido, que manteria... Presidente, eu, respeitosamente, normalmente eu adiro as ponderações de Vossa Excelência, do doutor João, sempre são importantes, mas neste caso aqui, eu vou pedir vênia para manter. É um caso diferente, isso não se faz, São poucas emissoras de TV, o mercado de trabalho é restritíssimo, e como Vossa Excelência bem ponderou, é a forma de matar um profissional que, para se chegar a um profissional, para ter um programa de televisão, ele se mata, é a vida inteira para sustentar. E se mata por inanição rapidamente. É isso mesmo, pagar o salário e tirar do ar é a forma mais covarde que tem de matar um jornalista, de matar uma atriz, de matar alguém que precisa da mídia, que é restritíssima. E são concessões para exercer a profissão. A pessoa custa chegar como chega, por um motivo, às vezes até indevidos, porque... E o que entendi que houve foi um arrependimento no custo, os valores estavam pagos, pelo menos isso fica meio transparecido e faz isso. Eu até entendi, eu concordo com as ponderações de Vossa Excelência, mas eu até, inclusive, para prestigiar aqui a decisão da juíza de primeiro grau, que o fez com muita... Não, ela é um grande juiz. Assim, e até, só para informar a Vossa Excelência, o doutor João, esse trabalhador está tentando, e parece que tem um contrato com a emissora do interior. Eu não sei qual é mais também. Hoje ele está em Goiânia trabalhando com carteira assinada. Pois é, então é isso. Então, de certa forma, eu até fico feliz com ele e desejo que ele tenha sucesso. Eu gosto dele. Está registrado em ata. Eu gosto,
Eu gosto dele, eu já disse, acabei de dizer isso aí no meu. Mas na hora que respeitosamente, tava então, senhor votando. presidente, eu Perfeito. fico conhecido nessa parte. Então, doutor Marlon, aqui nós vamos acrescentar que no mérito. Hein? E do relator que mantinha a condenação no valor original. Os danos morais, e aí eu passei a letra C. Perfeito? O doutor Marlon faz a adaptação, então. Acho, Então, assim se decide da forma que foi explicitado. Só quer acrescer? Tudo bem. Existe voto divergente? Se tiver, eu queria que você juntasse. Não, o voto divergente que é favorável ao senhor é o dele. O nosso é que vai ficar um pouco simplificado, só a nossa posição. Mas o dele, a fundamentação toda que vai ficar lá e ele vai constar que ele ficou vencido. Só ele isso. entendia que independente disso, tá certo? Vai ficar registrado isso tudo. Senão eu vou aderir aqui. Né? Não tem. Não, tudo bem. Não vem dar trabalho, não. Tudo bem. Não vai. Mas, quer dizer, o contexto maior que vai ficar registrado é o favorável à posição do senhor. A nossa divergência é que vai ficar simplificada. Ok, vai constar no relator. Claro, sim. Ok. Fundamentação vai constar. Obrigado. Bom dia. Bom dia, doutor. Pregão, processo seguinte. Processo de número 27 da pauta. Processo de número 10.492/88 de 2016. Processo proveniente da primeira vara do trabalho de João Molevade. Recorrente, Débora Miranda Lima. E recorrido, município de João Molevade. Relator, excelentíssimo desembargador José Marno de Freitas. Segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo juiz João Alberto de Almeida. Para sustentação, doutor Antônio Fabrício, pela recorrente. Bom dia, doutor Fabrício. Tudo bem? Doutor Fabrício, tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres julgadores, senhora representante do Ministério Público, ilustres servidores da Casa. Esse processo, um processo simplificado, em que uma servidora pública, porém, em Molevade, os servidores públicos são seletistas, tendo esse regime híbrido, e o município de João Molevade, ora reclamado, apresentou a defesa extemporânea, o que esse processo sofreu um ritmo mais acelerado, foi dado pena de revelia em todas as alegações pela extemporaneidade da defesa. O que acontece é que são dois pedidos, um pedido de incorporação e supressão de gratificação, e que nós reiteramos que esse pedido deve ser deferido exatamente porque ela percebe esses vencimentos desde 2007 e ocupa essa função há mais de 6 anos, e o artigo 17 dessa lei diz, no seu parágrafo 3º, valor da comissão à gratificação não se incorporará ao salário e se extinguirá quando do retorno do servidor ao quadro permanente, exceto quando o servidor tiver ocupado cargo por tempo superior a 6 anos, quando lhe é assegurada a incorporação da comissão de gratificação ao salário. E é o caso em tela. A sentença foi totalmente desfavorável à reclamante, independente da defesa não ter sido considerada, ter dado pena de revelia, e aqui ainda se requer o pagamento das férias prêmio, independente, porque a forma de negativa é o fato dela ser seletista, mas entendemos aqui que não ser efetiva, mas esse caso aqui acaba que esses servidores públicos, estando dentro da lei orgânica, regido pela CLT, eles teriam também esse direito ao que se requer, que a sentença seja reformada e tenha sido esses dois pleitos dados em favor da reclamante. Desculpa, hoje eu estou com bronquite fortíssimo, estou até ofegante. Não, doutor Fabrício, fica à vontade, deu para se entender muito bem. Doutor Marlon. Essa é a época, né? A estação do ano é complicada. Senhor presidente, é o seguinte, realmente, tem o réu alega em contra-razões que teria que incompetência da Justiça do Trabalho e impossibilidade jurídica do pedido. Eu estou entendendo que nas contra-razões não é lugar para argumentar isso, não. Em razão da impropriedade da via, então eu não estou nessa parte, eu não estou conhecendo, não.
A questão da revelia realmente foi PJE, a decisão, a contestação foi feita fora do prazo, mas a matéria aqui é basicamente de direito, então não vai fazer muito efeito aqui no processo, não. Sobre a questão da incorporação da gratificação, de fato, ela é devida, mas o réu admitiu que a empregada tem direito, e a própria empregada também fala que já foi incorporado, então não tem mais, eu estou negando provimento por causa disso, porque já foi, e não há um apontamento de que tivesse havido alguma incorreção no cálculo, na incorporação, então está certinho. Agora, quanto às férias-prêmio, senhor presidente, nós temos até aqui uma uniformização de jurisprudência quanto a isso, eu não estou citando aqui não, mas tem uma certa compatibilidade. É que embora que seja essa empregada, o município tem servidores estatutários, servidores seletistas. No regime do município, da lei orgânica, ora ela trata servidor, ora ela trata empregado. Então, nitidamente, o município, dentro da sua autonomia legislativa, de organização interna do seu serviço, ela estipulou servidores públicos e empregados públicos. Ela dá um tratamento jurídico diferenciado a cada um. E estabeleceu essas férias-prêmios para os servidores estatutários, é o que eu estou entendendo. Inclusive, quando a norma faz referência aos direitos, a lei orgânica faz referência ao artigo 7º, mas estende-se aos servidores públicos, tais. E não consta isto para o seletista. De modo, eu estou achando aqui, e o servidor público tem lá o fundo de garantia, o trabalhador, né? O seletista tem lá o fundo de garantia, essas coisas todas, que eu acho que é uma forma que o município tentou e verificou de dar uma equilibrada nessa situação. Então, eu estou achando que é o caso de negar provimento ao recurso da reclamante, respeitosamente. O doutor Marlon fez uma asseveração quanto ao problema da incompetência, e às vezes, em certas incompetências absolutas, mesmo arguídas quanto à razão, a gente acaba conhecendo e examinando. Então, mas aqui, de qualquer forma, se argo isso ou não argo isso, nós vamos rejeitar. Então, eu acho que essa discussão acaba sendo superada, porque a competência é nossa mesmo. Entende? E, diante das fundamentações do doutor Marlon, quanto a esse primeiro aspecto aí, que seria das incorporações da gratificações, elas se tornam insuperáveis. E eu tenho decidido também, a turma já decidiu também que nessa segunda hipótese da férias-prêmios aí, que a situação aqui se dirige aos estatutários. Eu vou acompanhar o voto do relator. Doutor João. Eu também cumprimento o doutor Fabrício e tenho o mesmo entendimento do relator e de Vossa Excelência. Estou acompanhando integralmente. Fabrício, então a unanimidade assim se decide. Muito obrigado, bom trabalho. Bom dia para o senhor, doutor, e melhoras. É porque a questão da competência, senhor, porque é matéria de ordem pública, né? Não, mas de qualquer forma que se discutir isso, porque os municípios todos vêm falando que não são. Pois é, e você vê a confusão mesmo dele aqui, está se discutindo. É estatutária, coitado, você ainda tem que ficar destrinchando para ver o que aplica para um, aplica para o outro. Né? Eu pensei nisso, presidente, mas Não, mas tudo bem, está ótimo. Legal. Processo de número 66 da pauta. Processo de número 11.397/76 de 2015. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Guaxupé. Recorrente, União Federal. E recorrido, Companhia Agropecuária Monte Alegre. Relator, excelentíssimo juiz João Alberto de Almeida. Segundo votante e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Para sustentação, doutor João Braulio, pela recorrida pela Companhia Agropecuária. Como eu não participo desse julgamento, vai presidir-lo a desembargadora Ana Maria, doutor João Braulio Natibão. Doutor João, podemos passar para o desembargador, para o juiz convocado proferir a conclusão? Se tiver alguma divergência, eu abro a palavra, pode ser? Então, doutor João, por favor. Perfeitamente. Eu cumprimento o doutor João Braulio e conheço do recurso ordinário interposto pelo União Federal, nego-lhe provimento. Eu sou revisora, eu estou de acordo. Doutor Marlon. Eu também estou de acordo. Aqui realmente houve um vício de procedimento. O laudo não foi lavrado no local, né? E nem dentro das 24 horas teria que ter tido algumas formalidades. Estou de acordo.
Bem, então, proclamo-se conforme o voto apresentado pelo excelentíssimo relator. Muito obrigado. Prazer rever a todos. Bom dia. Bom dia.